Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou Paulo Ramos. Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, capítulo 5. Hoje, esquecimento do passado, está no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Logo após a nossa vinheta. Seguindo com o item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, diz Allan Kardec: é em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, diz Allan Kardec, poderia humilhar-nos estranhamente ou então exaltar o nosso orgulho. E por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. Prossegue Kardec. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhece as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente: a voz da consciência e as tendências instintivas. O grifo é meu. E nos tira o que poderia prejudicar-nos. Eu deixo aqui embaixo, na descrição, um link para que você possa estudar, se desejar, todo esse item 11, o esquecimento do passado. Diz ainda Kardec: o homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez um mal. E suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. O destaque aí é meu, né? Kardec nos diz, pelo ensino dado pelos espíritos superiores, ele diz: o homem traz ao nascer aquilo que ele adquiriu, aquilo que nós adquirimos em moral e inteligência, em sabedoria. Ele renasce exatamente como se fez, como ele se planejou, como ele aproveitou a sua existência anterior. Então, cada existência é para nós um novo ponto de partida. Pouco importa saber o que nós fomos no passado. Muitas das pessoas gostam, de dizer e achar que foram reis, rainhas, nobres do passado. Ninguém quer ser um vassalo, um trabalhador, um mendigo. Ninguém. Só nobreza. O fato é, se está sendo punido, é porque fez o mal. E suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. Esse é um ponto importante. Nós devemos fazer essa análise pela nossa consciência daquilo que ainda temos de más tendências. Aquilo que nós ainda não resolvemos plenamente. Orgulho, vaidade, cupidez, ganância, gula, todas essas coisas que ainda trazem essas tendências e que podem nos fazer algum mal. Diz ainda Kardec: de resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Ou seja, quando nós voltarmos para a vida espiritual, ao morrermos, nós vamos nos lembrar das nossas existências passadas. Vamos fazer uma análise, vamos ver o que nós já progredimos. Isso é normal. Não fiquemos preocupados com o que nós fomos no passado, porque nós vamos nos lembrar depois da nossa existência atual. Trata-se, portanto, diz Kardec, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena. Durante o sono,
o que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Kardec aqui ele faz uma comparação. Quando nós dormimos, acordamos, nos lembramos do que temos que fazer ou o que nós fizemos nos dias anteriores e lembramos das contas que temos que pagar, né? Do trabalho, né? Das nossas atividades, de levar o netinho na escola, essas coisas todas, né? Então, é uma interrupção momentânea, igual dormimos, quando nós acordamos, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir no médico, tem que fazer tal coisa, tem que fazer um exame de sangue e tal. Nós lembramos dos nossos compromissos. É uma interrupção momentânea. Ainda diz Kardec, da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Isso é muito importante. Pode dizer-se que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência dos seus atos anteriores. Vejamos aí, meus amigos. Ao dormirmos, o espírito não dorme, ele continua em atividade, se desliga do corpo, fica ligado com um fio de prata e ele vai ao encontro, né, dos seus anjos guardiões, dos seus anjos protetores, dos seus amigos, e muitas das vezes ele relembra aquilo que ele tem de trabalhos a serem exercidos nessa existência, recebe conselhos, orientações, instruções para não falhar na sua atual encarnação, nos seus projetos, na sua missão, no seu trabalho, no seu melhoramento moral. Então, ele não precisa esperar voltar plenamente ao mundo espiritual. Ele, ao dormir, nós lembramos, vamos ao encontro dos nossos entes queridos e nos lembramos muitas das vezes dos nossos compromissos, da nossa missão, do nosso dever a ser adquirido na nossa atual existência. Então, quem pensa que o espírito também vai dormir depois de desencarnado, não. Ele continua nas suas atividades plenamente. Ainda diz Kardec, então ele sabe por que sofre e sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação, ou seja, quando estamos nas nossas relações sociais, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nós esquecemos. Mas quando voltamos à vida espiritual pelo sono ou após a morte, nos lembramos plenamente do que fomos nas outras encarnações. O destaque aí é meu. A falta de uma lembrança precisa, diz Kardec, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhes aurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los. Essa emancipação é o quê? Durante o sono ele volta ao mundo espiritual e tem a oportunidade de receber esses conselhos e, se souber aproveitar, ele usará o seu livre-arbítrio para se melhorar muito mais moralmente e também continuar os seus trabalhos, as suas atividades profissionais, adquirindo inteligência, desenvolvendo a sua intelectualidade. No livro O Céu e o Inferno, Max, o Mendigo, lá no capítulo 8, Expiações Terrestres, eu vou deixar aqui um link embaixo na descrição, para se vocês desejarem estudar esse item, é muito interessante. O Conde Max ele foi uma pessoa riquíssima, usou mal a sua existência anterior, ele vem a falecer, ele retorna ao mundo espiritual, sofre muito pelo mal que fez e, ao reencarnar novamente, ele renasce no mesmo local onde ele viveu. Só que ele renasceu como um marceneiro, se eu bem me lembro. Foi um trabalhador, quando chegou numa certa idade, ele teve uma doença, ficou paralítico e se tornou um mendigo. E uma criança, uma menina que morava no castelo que fora dele, o ajuda, deixando ele dormir na estrebaria do castelo para que não ficasse ao relento, no frio, na chuva. E ali ele viveu nesse castelo novamente pela caridade dessa menina que o abrigou e deu alimento, lhe ajudou.
na sua existência, no mesmo local onde praticou todos os males. É um item muito interessante, um estudo bem interessante que eu deixo aqui para vocês neste livro, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Meus amigos, ficamos por aqui. Obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pelos nossos estudos, pela sua participação. Assine o canal, clique no sininho para que possamos estudar junto esta doutrina que nos trará a nossa plena felicidade, mostrando as leis de Deus, mostrando a verdade a todos nós. A todos, muita paz.